se você soubesse que o tempo da sua vida está contado, você viveria diferente ou continuaria esperando o momento perfeito que talvez nunca chegue? Essa é a pergunta silenciosa que atravessa cada segundo dessa história. Uma narrativa que não fala apenas sobre doença, mas sobre o peso de existir, amar e, principalmente, aceitar aquilo que não pode ser mudado. Aqui, cada respiração tem significado, cada conversa carrega urgência e cada sentimento é amplificado como se fosse o último. É uma história que começa com dor, mas que aos poucos revela algo muito mais profundo. A beleza escondida, até mesmo nos dias mais difíceis. E talvez, no fim, a maior surpresa não seja o sofrimento, mas o quanto ainda é possível viver de verdade, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Escrito por John Green, este livro surge como uma obra que vai além de um simples romance adolescente. Ele foi criado com o propósito de explorar temas complexos como a mortalidade, o amor, o sofrimento e o sentido da vida, mas de uma forma acessível e profundamente humana. A história se destaca porque não tenta romantizar a dor, nem oferecer respostas fáceis. Pelo contrário, ela mergulha nas contradições da existência, mostrando personagens que enfrentam suas limitações com lucidez, sarcasmo e uma sinceridade desconcertante. A relevância dessa obra está justamente na forma como ela transforma algo tão difícil quanto a doença em um convite à reflexão sobre como cada pessoa escolhe viver o tempo que tem. No centro da história está Hazel Grace, uma jovem que vive com câncer e que desde muito cedo aprendeu a conviver com a ideia da própria finitude. Sua vida é marcada por limitações físicas, mas também por uma mente extremamente afiada e reflexiva. Hazel não enxerga o mundo com ilusões. Ela sabe que sua existência é, de certa forma, uma contagem regressiva. Isso faz com que ela evite se envolver emocionalmente com outras pessoas, como uma forma de proteger aqueles que ama. Para ela, se apegar significa causar dor no futuro. Essa visão cria uma barreira entre ela e o mundo, fazendo com que sua vida se torne mais segura, porém também mais solitária. Tudo começa a mudar quando ela conhece Augustus Waters, um jovem que também enfrentou o câncer, mas que carrega uma perspectiva completamente diferente sobre a vida. Augustus é intenso, carismático e acredita que a existência só faz sentido quando deixa uma marca no mundo. Ele não quer ser esquecido, não quer ser apenas mais uma pessoa que passou pela vida sem impacto. Esse contraste entre Hazel e Augustus cria uma dinâmica poderosa. De um lado, alguém que aceita o esquecimento como inevitável. Do outro, alguém que luta contra essa ideia com todas as forças. E é nesse encontro que nasce uma conexão que vai muito além do romance. A relação entre os dois cresce de forma natural, construída através de conversas profundas, trocas sinceras e uma compreensão mútua que vai além das palavras. Eles não se veem como vítimas, nem como heróis. Eles se veem como pessoas tentando fazer sentido da própria existência em circunstâncias extraordinárias. E é justamente isso que torna o relacionamento deles tão marcante. Não é idealizado, não é perfeito, mas é real. Eles compartilham medos, inseguranças e desejos, criando um espaço onde ambos podem ser completamente autênticos, sem precisar esconder suas fragilidades. Um dos pontos mais marcantes da história é a forma como ela aborda a ideia de significado. Augustus acredita que uma vida só vale a pena se for lembrada, se deixar um legado. Já Hazel questiona essa necessidade, refletindo sobre a imensidão do universo e como, diante disso, a maioria das vidas será inevitavelmente esquecida. Essa discussão traz uma reflexão profunda. Será que o valor da vida está no impacto que deixamos ou na forma como vivemos cada momento? Essa pergunta não tem uma resposta única, mas abre espaço para que cada pessoa encontre o seu próprio significado. Outro elemento importante é o livro dentro da história, que se torna um símbolo da busca por respostas. Hazel encontra conforto em uma obra que termina de forma abrupta, sem concluir o destino dos personagens. Isso a incomoda profundamente, pois reflete sua própria realidade.
a falta de controle sobre o futuro. A busca pelo autor desse livro representa, na verdade, uma tentativa de encontrar sentido em meio ao caos, de obter respostas que talvez não existam. E ao longo dessa jornada, fica claro que nem tudo na vida terá explicação, e que aprender a conviver com essa incerteza é parte essencial da experiência humana. À medida que a história avança, a relação entre Hazel e Augustus se intensifica, trazendo momentos de leveza, humor e também de profunda vulnerabilidade. Eles vivem experiências que para muitos seriam comuns, mas que para eles ganham um peso diferente justamente pela consciência do tempo limitado. Cada encontro, cada viagem, cada conversa se torna significativo. Isso revela uma das mensagens mais fortes da narrativa: a importância de estar presente, de valorizar o agora, de não adiar aquilo que realmente importa. Mas a história não foge da realidade. Ela mostra que, apesar de todo o amor e conexão, existem limites que não podem ser superados. A doença continua sendo uma presença constante, lembrando que, por mais que se queira, nem tudo está sob controle. Esse confronto com a inevitabilidade da perda traz uma camada ainda mais profunda à narrativa, mostrando que o amor não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E talvez seja justamente isso que torna tudo mais intenso. Saber que algo é finito faz com que cada momento se torne mais valioso. A aplicação prática dessa história está na forma como ela convida a repensar prioridades. Muitas vezes, a vida é vivida no automático, esperando condições ideais para ser aproveitada. Mas aqui fica evidente que o tempo nunca é garantido. Isso leva a uma reflexão importante. O que realmente importa? As pequenas experiências, as conexões genuínas, os momentos compartilhados, tudo isso ganha um novo significado quando visto sob a perspectiva da finitude. A história não ensina a evitar a dor, mas a reconhecer que ela faz parte do processo de viver. Além disso, a narrativa mostra que não é necessário ter uma vida extraordinária para que ela seja significativa. Pequenos gestos, conversas sinceras e relações verdadeiras já são suficientes para criar impacto. Isso quebra a ideia de que o valor da vida está em grandes conquistas ou reconhecimento externo. Pelo contrário, ela sugere que o verdadeiro sentido pode estar nas experiências mais simples, desde que vividas com presença e autenticidade. No final, o que permanece não é apenas a história de amor, mas a transformação que ela provoca. A percepção de que a vida, por mais curta ou imprevisível que seja, ainda pode ser cheia de significado. Que o amor, mesmo quando traz dor, ainda é algo que vale a pena ser vivido. E que talvez a verdadeira coragem não esteja em evitar o sofrimento, mas em escolher viver apesar dele. Porque no fim das contas, não é sobre quanto tempo se tem, mas sobre o que se faz com ele. E quando tudo parece chegar ao fim, uma última reflexão permanece ecoando. Não é possível escolher se haverá dor na vida, mas é possível escolher quem terá o privilégio de causá-la. Essa ideia resume de forma poderosa tudo o que foi construído ao longo da história. Amar é se expor, é aceitar o risco da perda, mas também é a única forma de experimentar algo verdadeiramente profundo. E talvez, no meio de tantas incertezas, essa seja a única certeza que realmente importa.